Olá, como é que você tá? Tudo bem? Hoje eu queria tratar de um tema que eu não costumo trazer muito no canal, abordando a ideia da técnica. E porque geralmente eu abordo a arte de um ponto de vista mais conceitual, mais teórico, e eu não abordo tanto a técnica em si. Também não vou abordar uma técnica específica aqui hoje, mas sim a prática da técnica, né? Conceitos, ideias sobre a técnica que devem nortear o nosso aprendizado, eh, nosso desenvolvimento, tanto na arte quanto em qualquer ofício que a gente desenvolva, né? Quando a gente vai buscar desenvolver qualquer ideia, eh, qualquer ciência até, tudo tem uma técnica envolvida, tudo tem um passo a passo, o que nós podemos chamar de uma metodologia. Tá? E então, com a arte não é diferente. Né? Inclusive, eu diria até que na arte a gente precisa se valer mais disso, porque a gente precisa cada vez mais buscar uma certa, eu não diria uma perfeição, mas a gente tem que buscar um patamar mais alto, né? O patamar que já conquistamos deve estar bem estabelecido, e é sempre nessas bases, né? Essa ideia de assimilar o que é básico que deve estar centrada a técnica. A gente então começa a desenvolver através de conceitos de base, né? Pensando na ideia de poesia, né? Nós temos algumas ideias que podemos lançar mão, né? Uma ideia de ritmo, de métrica, de forma, é, de imagens, enfim. Mas, no geral, a técnica da poesia vai estar retratada em construção de versos, né? Como nós versificamos, metrificamos um poema, por exemplo. Mas antes de entrar exatamente nesse tema, eu queria puxar apenas uma ideia que é o seguinte: o artista ele precisa entender que nada do que ele faz deve ser difícil. Ou seja, ele precisa ter a ideia o enraizada nele, né? Essa abordagem de que tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele desenvolve enquanto arte, deve ser fácil para ele. Porque do contrário, ele não domina isso ainda, né? Então, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai também é, criando um maior repertório, um maior arcabouço de elementos que ele domina com facilidade. Né? E tem, por exemplo, o contrário disso, né, quando a gente não vai nessa linha de se desenvolver, né, através do básico e fazer um caminho que possibilite o nosso crescimento, a gente vai então negar essa técnica e vai simplesmente aderir a algo que nós podemos chamar de, sei lá, dadaísmo, né? Essas técnicas modernas que são, na verdade, uma negação da técnica. Quando a técnica ela e deve ser vista, né, como um aspecto que é filha da disciplina. Ou seja, a partir do momento que a gente vai tomando um contato com aquela arte, com os seus recursos, com as suas possibilidades, né, a gente vai se compreendendo, não, se aproximando é, dela como da sua técnica como algo natural, como uma pessoa que nós conhecemos e criamos um relacionamento. Precisamos então criar esse relacionamento com a própria técnica da arte, que consiste cada uma com sua especialidade, né, cada uma com seu viés, mas como eu disse antes, consiste em apropriarmos de alguns recursos. Para a gente entender melhor isso, a gente precisa entender que o propósito da arte é tornar concreta, seja através da visão ou da audição, principalmente. Né? Nós podemos usar de recursos como o tato e o olfato também, tornar concreta elementos que são sutis, ideias, conceitos que são sutis, que são gerais, que são muito, vamos dizer assim, metafísicos para que a gente possa compreender verdadeiramente. Então, a arte facilita a compreensão das ideias abstratas, dos elementos metafísicos, vamos dizer assim. E ainda que a arte das atividades intelectuais ela seja a mais concreta, ela precisa ter uma compreensão profunda daquilo
que é sutil, daqueles conceitos que são muito abstratos e muito difíceis de serem verbalizados. Então, em essência, para se ser um bom artista é necessário ter um conhecimento muito profundo do tema que está sendo trazido, não apenas que se tenha uma técnica e um instinto artístico, uma intuição artística, para que isso aconteça, né? A ideia que a gente tem muitas vezes, né, de que o artista ele simplesmente nasce pronto, isso é uma grande ilusão, né? Existe sim o talento, né? Isso é notório na nossa experiência, a gente percebe que algumas pessoas têm mais facilidade para o talento de alguma arte específica do que outras, e mas se ele não se forma conceitualmente, filosoficamente, tecnicamente, ele não consegue atingir a perfeição, né, da sua arte. A gente pode trazer inúmeros exemplos, mas basta que a gente coloque Da Vinci, que é considerado talvez o maior pintor, né, de todos os tempos, né, e além de ser pintor foi uma série de outras coisas, muito exímio naquilo que ele fazia, porque compreendia profundamente os conceitos daquilo que ele estava trazendo. Ele compreendia bem, muito bem, aquilo que ele buscava representar, e tanto que para chegar ao entendimento daquilo que ele fazia, ele queria chegar, ele acabava às vezes quebrando uma série de regras, né, que não vem ao caso aqui. Mas o fato é que para que a gente alcance esse objetivo, a gente precisa, além de ter esse entendimento, a gente precisa dessa técnica que, na minha visão, isso é uma coisa já mais particular, eu enxergo como algo que não é simplesmente um domínio de uma habilidade, vamos dizer assim. Não enxergo a técnica simplesmente como uma habilidade, apesar de, no geral, ser apenas uma habilidade. Mas eu gosto de enxergar como esse aspecto, como essa como vamos dizer assim, uma habilidade em múltiplos níveis, que vai envolver um certo conhecimento, uma certa aproximação com a arte que se faz, né? Então, além da técnica de se criar as coisas e ter as habilidades a quais estamos acostumados, precisamos ter uma técnica que abranja o que às vezes a gente utiliza como referências, né, em uma obra literária, uma técnica que entenda os simbolismos próprios de cada na música, por exemplo, né, de cada tonalidade, onde a gente costuma trabalhar com algumas tonalidades para representar certas emoções, certos sentimentos. E é assim que também a técnica, por exemplo, dos movimentos de dança, quando eles às vezes estão muito baseados em formas geométricas, que representam também certas disposições de caráter humano, né? Então, toda técnica concreta ela vai ter um correspondente conceitual, né? E, como eu falei, o artista ele não pode fazer nada difícil, ele precisa ir se desenvolvendo até o ponto em que aquilo fique fácil e ele possa, então, exercer a sua arte com tranquilidade, como quem respira, como quem caminha. Ao passo que ele também não pode ter um estagnamento, né? Ele precisa estar sempre desenvolvendo algo novo. Então, ainda que ele precise estar sempre entregando algo que seja fácil, ele precisa também, ao mesmo tempo, estar sempre desenvolvendo algo que ele ainda não domina, né? E como eu falei de Da Vinci é muito claro nisso, né? Ao passo que ele dominava uma série de coisas, em suas biografias também é muito claro o quanto ele testava várias coisas novas, as quais ele não tinha o menor domínio, o menor conhecimento, e que davam uma série de confusões, uma série de problemas, mas que, né, ele encarava tudo isso com muita naturalidade e continuava realizando seus testes e experimentos, né? Então, pensando nessa ideia da disciplina como a mãe da técnica, a gente precisa entender que a disciplina vai proporcionar que a gente tenha os recursos em mãos, né? Falei dos recursos mais cedo e falei dessa ideia de concretizar. Cada arte vai ter os seus recursos que são próprios, seja a música com a sua sonoridade, ritmos,
E a gente costuma dividir em ritmo, melodia e harmonia, né? A grosso modo. Mas esses três elementos, eles já dão em si uma série de possibilidades. O, assim como a poesia vai se apoiar muito na concretude das palavras, né? A prosa vai trabalhar muito com essa ideia de criação de cenário, de personagens principalmente, né? De você entrar nas possibilidades de uma situação muito cotidiana, muito banal. A dança vai se utilizar tanto também do ritmo, mas dos movimentos harmônicos que se entrelaçam e da possibilidade que o corpo oferece em movimentos. A, a pintura vai se utilizar da possibilidade que as cores oferecem, né? E também como uma composição de formas que remetem à geometria. E a escultura também vai se utilizar muito da dramaticidade, né? Muito das possibilidades do drama. É como uma espécie de, de teatro ali que congela uma cena específica, né? E o teatro vai se valer muito das ações da alma humana, por exemplo, para poder explorar. E, e aí vem então as técnicas de roteiro, de construção, de narrativa, enfim. Então, existe todo vamos dizer assim, um universo técnico que a gente pode explorar. Mas como a gente poderia começar a desenvolver isso? Então, pegando o exemplo da poesia, a qual eu já tenho uma mais afinidade com suas técnicas de composição, precisa sempre buscar um básico que funciona, né? E em última instância a gente vai estar trabalhando com isso, com aquele básico que sempre vai dar certo ou que vai estar presente em todas as situações, né? Então, o que está presente em toda a poesia? Podemos pensar no metro, né? No metro, ou seja, no tamanho do verso, e podemos pensar que nem toda poesia vai ter uma metrificação regular, né? E muitas vezes o método não está claro, só que a gente chama de versos brancos, né? Talvez o artista ele tivesse pensado quando escreveu num ritmo específico para aquilo ali, para aquela situação, para aquela poesia, mas isso não está bem especificado. Então a pessoa que, que vai ler vai ter que colocar a sua interpretação, vai ter que desenvolver isso, vai ter que se aprofundar nessa ideia. Então, para isso, se vale um pouco até de uma subjetividade. Mas, na poesia, a gente costuma sempre se apoiar nas palavras, na possibilidade que as palavras nos trazem e na capacidade que elas têm de evocar certas imagens, né? Todos esses assuntos que eu estou trazendo aqui agora sobre poesia, eu trato com mais profundidade na oficina que nós temos aqui de Cartas ao Jovem Poeta, que é uma obra de Rainer Maria Rilke, onde em uma série de 10 cartas ele vai descrevendo para o seu interlocutor os seus fundamentos, as suas ideias sobre poesia e como ele desenvolveu em sua vida. Então, caso você tenha interesse, o link vai ficar aqui na descrição, tá bom? Voltando aqui, como eu começaria hoje, né, a escrever? Eu buscaria trabalhar coisas que são livres para mim, ou seja, livres no sentido temático, né? Aquelas coisas que mais me chamam a atenção. Eu sempre incentivo que se comece por esse local, ou seja, pelo lugar onde a gente tem mais facilidade de desenvolver uma ideia, de trazer um entendimento, uma compreensão. Tá? Então, a partir disso, a partir desse ponto central temático, eu buscaria trabalhar algumas formas propostas. Assim, eu inventaria algumas formas, né, antes de entrar no estudo de uma forma específica. Eu sei lá, eu pensaria na ideia de uma poesia e começaria a trazer uma certa cadência para isso, seja pensando em versos de mesmo tamanho, né? Seja pensando em grupos de estrofes. E
variaria a partir disso, né? Começando hoje eu faria assim, inventaria assim, vou usar aqui uma estrofe de 4 versos, aqui outra mais 4, depois outra com, sei lá, 5, e depois outra com 3, outra com 6, assim, de acordo com os ritmos que me viessem à mente, né? E antes disso, antes de começar isso, eu teria que trabalhar um pouco de métrica, né? Ou seja, aprender a dividir as sílabas poéticas corretamente. Pensando nessa ideia de dividir as sílabas poéticas corretamente, eu começaria então a desenvolver os versos ou as estrofes de acordo com essas métricas. Então faria um verso de 7, outro de 7 também, para casar igual, e outros dois com 12 ou 5, como eu quisesse, né? Para poder buscar deixar que esse ritmo fluísse bem solto. Uma vez já tomado contato com isso, né? Com esses primeiros com essas primeiras formas mais livres assim, eu partiria então para o estudo de alguma forma específica, né? Então, por que que eu digo isso? Porque ainda que seja mais fácil escrever em uma forma fixa, embora não pareça, mas assim, por que é mais fácil? Porque já tem elementos dados ali. E você precisa simplesmente escolher quais você irá utilizar, né? Vamos dar o exemplo aqui do soneto, que tem 2 quartetos e 2 tercetos, basicamente em decassílabos, né? Quase sempre em decassílabos, ou em versos alessandrinos. E nesse processo de, de criar esse soneto, eu não preciso pensar no tamanho do verso, né, do metro do verso, e também não preciso pensar quantos versos ele vai ter, simplesmente preciso, vamos assim, preencher ali, como quem assina o livro de ponto, né? Então, e cuidar das rimas, né? Já tendo essa ideia de rimas. Mas isso, a princípio, não faz com que eu consiga brincar um pouco com o ritmo, né? Eu preciso ir desenvolvendo um tato para esse ritmo antes de conseguir uma certa regularidade, vamos dizer assim, né? O ritmo regular é sempre mais difícil de manter do que o ritmo, vamos dizer assim, livre, né? Então eu começaria trabalhando um ritmo um pouco livre e depois desenvolveria isso para o ritmo fixo. Trabalhando então o ritmo fixo, eu é, colocaria essas formas, né? Porque aí as formas facilitam a escrita, não preciso pensar numa forma. Então, pensando nesse soneto, uma vez eu parei e decidi que ia fazer apenas sonetos, né? Para treinar a técnica. E eu fiquei assim desde então, né? Porque já tem assim, uns bons anos que basicamente eu escrevo só sonetos, uma vez ou outra eu escrevo alguma outra coisa, né? Quando convém, mas no geral eu escrevo bastante para treinar sonetos, né? Então, pensando numa forma fixa, né, como o soneto, e trabalhando esses conceitos de versificação, metrificação e canção de versos, eu posso então agora começar a pensar em casar as rimas, né? Eu vou começar a entender que algumas rimas funcionam muito melhores do que outras e que a rima, na verdade, é um aspecto sonoro, né? E não um aspecto gráfico. A gente às vezes confunde isso e a gente toma como por pressuposto de como as palavras terminam com as mesmas letras, elas têm a rima ali. Mas a rima, ela é sonora. Eu preciso ter a sonoridade dessa rima no meu ouvido. E, em última instância, o poema, ele é uma arte de ouvido, né? É uma arte musical, não é exatamente uma arte textual. Então, é, conseguindo estruturar uma rima com os ouvidos, eu posso, então, ir trabalhando esse esquema de rimas. Pensando especificamente num soneto, eu poderia me inspirar em Camões, que tem
um esquema de A, B, B, A, né? E A, B, B, A de novo, depois C e D, C e D, C e D, ou C, D, E, C, D, E, certo? Costuma funcionar assim nesses moldes. Eu poderia pensar como Shakespeare também. No caso, esse de Camões que eu citei, o primeiro, ele é A, B, B, A, e depois nos tercetos ele vem como C e D, C e D, C e D. Esse eu vejo mais em Petrarca, mas que Camões ele absorve essa linguagem. Quando o Camões absorve essa linguagem, ele vem com essa figura, né? Esse esquema do final dos tercetos, que seriam CDE, CDE. Eu não sei, eu não me lembro de ter encontrado em Petrarca esse esquema final dos tercetos com CDE, apenas em Camões, por isso que eu estou trazendo esse adendo aqui. E tem também o soneto inglês, né, que talvez seja mais comum, mais conhecido, né, que nada mais é do que o mesmo esquema de rimas até o final, alternado, né? A e B, A e B, A e B. E no final, nos dois últimos versos, a gente vai ter uma outra rima, CC. Né? As duas últimas, CC ficou muito estranho. As duas últimas casando igual. Né? As duas últimas ideias, os dois últimos versos. Tá? Não vou trazer um exemplo aqui hoje, eu acho que não caberia por conta do tempo do vídeo, né? Pode ficar um pouco extenso. Mas o que eu queria trazer era justamente essas duas ideias, né? Que a técnica é importante para que a gente concretize essas intuições que tivemos acerca de uma ideia, uma intuição poética, uma imagem poética. E todas as obras, todos os tipos de arte, eles precisam de um ponto de partida, que seria esse básico, que todas as artes não, peraí, todas as artes têm um ponto inicial, né? Esse ponto básico em que todas as expressões compartilham. Então, se você pegar, por exemplo, o violão tem um exercício, né, que é o exercício de cordas soltas, que desde o primeiro dia o estudante pratica. E até o último dia da vida do violonista ele vai continuar praticando. Todos os instrumentos têm esses exercícios que fazem com que a gente chegue ao nível mais alto. E não há essa distinção de porque é iniciante, porque é avançado, todos fazem. Porque é esse controle, esse básico bem feito. Não podemos abrir mão. Né? Vamos dizer assim, um mínimo de dignidade, vamos colocar. Né? Então, o kit de dignidade da arte, né, se a gente pode falar assim, é essa técnica bem feita que consegue remeter as pessoas que aquilo que estamos trazendo é uma obra de arte. Quando eu estou recitando um poema, não preciso dizer para ninguém que é um poema, porque ele se parece com um poema. Ele carrega alguns aspectos de um poema e as pessoas fazem silêncio para ouvir. É a mesma ideia. Então, essa métrica, esse ritmo, essa capacidade de elencar rimas, isso tudo é um aspecto da poesia que todos compartilham, todas as poesias compartilham em algum grau. A poesia não precisa ter rimas necessariamente, mas ela precisa ter essa qualidade, essa característica metrificada, a qual, quando eu começo a falar, todos percebem que tem um ritmo proposto ali. Tá bem? Assim também todas as artes. A gente pode estender bastante essa discussão, mas por hoje eu vou ficando por aqui. Caso você tenha alguma dúvida, deixa nos comentários. Caso tenha algum pedido, alguma relação que você gostaria de fazer também, por favor, deixa aqui nos comentários. Caso tenha chegado até aqui, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal, por que não? Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.